Vamos lá, a parte 2 da minha história. Eu com 18 anos, sim, foi 18 anos, eu tive um relacionamento e eu fui morar com a pessoa. E aí, durante esse relacionamento, eu acabei engravidando. É, com 7 meses, 8 meses de gravidez, eu voltei para casa da minha mãe. E aí, depois dos três meses, né, Maitê nasceu. Minha filha Maitê. Eu digo que Maitê nasceu e eu renasci como mulher. O porquê que eu falo isso? Porque quando Maitê nasceu, eu já ficou claro para mim em que eu teria que ser ou não ser. Ou eu ia ser Dandara, em que ia fazer as coisas acontecer, ou eu ia ser a Dandara que ia sentar e depender de todo mundo. E não foi esse lado que eu escolhi. Eu escolhi batalhar para criar minha filha da forma que eu sempre quis. Porque a gente, quando é criança, a gente tem o sonho, né? De ter um filho, casar, ter filhos e tudo mais, e dar aquela vida para o nosso filho. E eu não tive essa oportunidade. Então, eu quis batalhar, eu quis trabalhar, eu quis mudar, eu queria passar uma etapa da minha vida para dar à minha filha tudo aquilo que eu imaginei lá atrás, quando eu teria um filho, fazer. Sabe, basicamente isso. Então, eu comecei a trabalhar quando Maite nasceu. Acho que depois de uns 7 meses eu comecei a trabalhar. Foi uma gravidez muito, vamos dizer, muito conturbada, porque eu descobri um problema na gestação, em que Maite poderia nascer sem vida, que Maite poderia nascer sem um órgão até mais. E acabei fazendo muitos tratamentos para tratar isso, para que Maite não pudesse vir nascer, né, com problemas, com então a gravidez foi muito conturbada. E eu tive comigo pessoas que me deram forças. Mas eu também, eu sempre fui uma pessoa muito de fé. Eu sempre me apeguei muito a Deus, sempre me apeguei sempre aos meus anjos da guarda, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito de fé. E depois, durante a minha gravidez, voltando um pouquinho, durante a minha gravidez, foi que eu me apeguei mais ainda. Foram momentos bem delicados, momentos em que eu tive comigo pessoas que me deram uma base muito grande, como a minha mãe, a minha comadre, a minha tia, a minha madrinha, a minha avó. A minha avó Eliene, ela foi de uma garra assim maravilhosa, sabe? De não deixar aquela peteca cair, de levantar. E quando o Mai nasceu, durante uns 2 meses, 3 meses, a minha mãe precisou voltar para o interior, porque ela precisava resolver uma situação dela lá. E eu fiquei aqui com Maitê muito novinha. E eu tinha a casa da minha madrinha, a casa da minha avó e a casa da minha comadre e minha tia. Aí eu dormia na casa de uma, na casa de outra, na casa de uma, na casa de outra, porque eu não queria dar trabalho a nenhuma delas, né? Mas eu precisava, que eu não tinha onde ficar com Maitê. Aí a minha mãe, ela conseguiu resolver as coisas dela lá e voltou. A mãe voltou com 1 mês, mais ou menos. A gente, nesse meio tempo, também perdemos nossa tia. E que foi um baque também terrível pra gente. A gente nunca esperava isso. E, então, foram momentos bem delicados, né? Que eu precisei muito me apegar à minha fé. Eu costumo dizer que eu tenho uma palavra comigo que é a resiliência. Eu vivo na resiliência. Eu tenho muito aquilo de me reabastecer naquela situação, sabe? Eu não sou mais de, por que comigo? Não sou mais de falar isso, de perguntar isso. Eu quero viver na resiliência, eu quero viver modificando a todo tempo. Aconteceu, passa por cima, aconteceu, passa por cima. Eu quero ser assim. E eu tive que ser assim, né? E aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar quando o Mai tinha uns 7 meses, 8 meses. Eu fui trabalhar. E eu fui trabalhar em uma empresa em que eu ganhava menos de 600 reais. Era menos de 600 reais. Eu tinha que ter o dinheiro para ajudar dentro de casa, cuidar de Maitê, cuidar de mim também, né? E ter o que Maitê vestir, ter o que Maitê calçar, ter o que Maitê se alimentar. Os remédios de Maitê nunca foram poucos. Maitê nunca deixou de tomar remédio, então nunca foram poucos. E eu ali, eu fazia um cabelo aqui, eu fazia uma unha ali.
tinha uma coisa para fazer, eu estava lá também. Vai ter um trabalho não sei aonde para fazer não sei o que, eu estava lá. No momento em que eu não estava nessa empresa, eu estava trabalhando. E a minha mãe ali olhando Maitê, minhas tias olhando Maitê. E eu fui seguindo a minha vida, sabe? E quando Maitê fez 1 ano, eu disse, não, eu não posso mais ficar nessa de trabalhar e trabalhar só para comer, vestir, trabalhar só para comer e vestir, eu não posso mais ficar nessa. Aí foi que eu comecei a pensar, né, nas minhas coisas para fazer e acabei ultrapassando muitas barreiras, matei muitos leões por dia. E quantas noites em claro chorando, Ave Maria. Foram muitas noites em claro, por medo, né? A gente acaba criando um medo. E eu era uma mãe solteira, mãe de primeira viagem e uma mãe de uma criança que poderia vir sem vida. Então, juntou tudo, eu tive que ser a Dandara e mais um pouco. Então, foi esse o momento em que eu tive que acordar para a vida. Como eu citei no vídeo anterior, que algumas pessoas me perguntaram e eu estou falando para vocês agora que esse foi o momento em que eu tive que acordar para a vida. O momento em que eu me peguei perdida, eu me peguei assim, eu botava meu joelho no chão de noite e perguntava a Deus o porquê que estava acontecendo comigo, por que teria que ser comigo. E hoje eu sei o porquê que teria que ter sido comigo. Eu precisava amadurecer muito mais do que eu já era madura para eu ter a vida que eu tenho hoje. Hoje eu trabalho, hoje eu sou empreendedora, hoje eu cuido da minha mãe, hoje eu cuido dos meus irmãos, cuido da minha filha, né? Temos uma família, né, no qual mora eu, minha mãe, meus irmãos, meu padrasto também, que desde então nunca deixou a gente só. Ele tomou aquela responsabilidade, ele tomou todos nós como filhos dele e nunca deixou a peteca cair, nunca deixou a gente passar necessidade. Sempre a gente conseguiu se reerguer de alguma forma. Então, eu tive pessoas essenciais na minha vida, sabe? Pessoas essenciais na minha vida. Então é isso. E com toda a mudança que esteve na minha vida durante esses anos, colocaram assim no comentário quais problemas foram esses. Quais problemas internos foram esses? Esses foram todos os problemas internos. Eu precisei amadurecer, eu precisei deixar a minha infância de lado, a minha adolescência de lado. Eu brinquei muito, eu curti muito como adolescente, sim. Mas depois que era assim, resolve um problema aqui e curte ali. Eu já tinha esse amadurecimento de não conseguir, é como se você não conseguisse dormir com a casa suja, sabe? Eu já tinha esse amadurecimento. Então, hoje o meu pai é uma pessoa maravilhosa comigo, maravilhosa com a minha filha. O meu padrasto, ele nunca deixou, desde quando ele conheceu minha mãe pra cá, minha mãe casou tem uns 6 anos. Desde quando ele conheceu a gente pra cá, ele também nunca deixou a peteca cair. Quando o Mai nasceu, que eu cheguei em casa na maternidade, estava ele, minha avó. Minha avó escreveu no espelho de batom, seja bem-vinda. Ele fez mingau, ele acordava de madrugada para fazer mingau para mim. Então, eu costumo dizer que... E eu sei que eu estive pessoas essenciais na minha vida e fundamentais. A gente não consegue chegar só em lugar nenhum. Pode até conseguir. Mas se você estiver por trás de você uma equipe, porque a minha família foi a minha equipe, é mais fácil. Não foi fácil, mas com a minha equipe, com a minha família comigo, eu consegui. Então, como eu falei anteriormente, eu sou a Dandara, mãe, irmã, a filha, porque quem me conhece sabe os problemas de saúde que minha mãe tem, que não são fáceis, mas que a gente consegue ser resiliente por cima dele. Todas as vezes que dá um tango no manga, a gente está ali resiliente na fé. E ser irmã, ser sobrinha, ser afilhada, e hoje eu sei ser tudo, sabe? Eu não quero deixar nada faltar para minha mãe, não quero deixar faltar nada para meus irmãos, não quero deixar faltar nada para minha filha. E eu quero ver sempre eles bem, a não ser eles a todos. Eu amo muito a minha avó e não posso deixar de falar da minha avó, que é minha avó Eliene. Hoje ela passa alguns probleminhas de saúde, mas que é outra também, que tem uma fé inabalável em Deus e que sabe que ela
vai vencer mais essa etapa também. E eu não posso deixar de agradecer a todos, aos meus amigos que estiveram comigo, a amiga, ela sabe o que ela foi na minha vida, a minha mãe, a minha avó, aos meus tios, ao meu padrinho, a minha madrinha, a minha tia, a minha comadre. É muita gente, se eu ficar aqui agradecendo, eu não vou terminar esse vídeo hoje. Mas é isso. Antes de você julgar qualquer pessoa, procure saber o que essa pessoa já passou. Calce o sapato dessa pessoa e venha até aqui caminhando e olhe se foi fácil. Não julgue mesmo, não julgue ninguém sem saber o que aquela pessoa passou, o que aquela pessoa passa todos os dias. Não julgue. Assista um pouquinho. Você quer entender a vida do outro? Cale, fique calado e apenas assista. Olha a maneira que aquela pessoa trata a filha, olha a maneira que aquela pessoa trata a mãe, que trata as pessoas que estão ao redor dela, olha aquela maneira em que a pessoa é no trabalho. Assista, mas não julgue. Antes de saber de onde veio aquela pessoa, o que aquela pessoa passou, o que aquela pessoa sente, não julgue. Não julgue porque por detrás daquela pessoa tem toda uma história. E eu sofri muitos julgamentos, muito, principalmente quando eu estava grávida de Maitê e quando Maitê estava naquele período de 3 meses a 1 ano. Eu sofri muitos julgamentos. Mas eu parei de me importar, sabe por quê? Porque eu costumei a ver a mulher que eu estava sendo para minha filha. Então eu parei de me importar com aquelas conversinhas alheias. E desde que eu parei de me importar com as conversinhas alheias, é que as coisas vêm se realizando na minha vida. E hoje eu sou uma mulher muito realizada. Ah, por que você é realizada? Eu tenho uma filha linda, cheia de saúde, né? Que é como a gente brinca hoje, é como a gente costuma brincar. A menina que não vinha com saúde, olha a menina que não vinha com saúde, olha a menina que não ia ter uma perna, não ia ter um braço. Hoje minha filha está aí, correndo, a língua afiadíssima, esperta, sabida, estuda, sabe todas as cores. Então, eu não tenho mais o porquê de não abrir a minha boca para dizer que eu não sou uma pessoa realizada. Eu sou uma pessoa realizada. Eu agradeço muito, 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 muito de coração. Então, é isso. Essa foi um pouco da minha história, é um resumo, porque se eu fosse contar para vocês aqui seria um livro. Algumas pessoas brincam em dizer, Dandara, você já pode escrever um livro, porque a sua vida dá um livro. Prazer, essa sou eu, Dandara Celes. Eu quero dizer para vocês que está vindo aí um projeto muito lindo. Eu quero ser a mulher na sociedade hoje para encorajar outras mulheres e a dar a volta por cima. E a depender de qualquer coisa, eu quero dizer muito que todas são capazes de ter o que querem, com muito esforço, com muita luta, com muita garra, mas consegue. Você ser uma pessoa resiliente, você ser uma pessoa de fé, você não deixar a peteca cair de forma nenhuma, mas apesar de todo o esforço, de todos os problemas, de toda a luta, eu consegui. Eu estou aqui hoje para contar tudo isso e eu conto sorrindo. Em algumas partes do vídeo que vocês vão assistir, eu me emocionei um pouquinho, mas eu tentei me travar mais, porque para mim hoje é contar com felicidade tudo que eu passei, porque eu passei. Eu não fiquei lá, eu passei. Então são momentos passageiros. Tudo que acontece na vida da gente passa. E passa se a gente se esforçar para melhor. Foi o que aconteceu comigo. Com muito esforço, com muita garra. Como eu disse, muito esforço e muita garra da minha equipe, que foi a minha família, os verdadeiros que estiveram do meu lado, os meus amigos verdadeiros. Muito resiliente na minha fé, na minha religião e tudo mais. Então, não deixem a peteca cair. Não deixem de forma nenhuma. Vocês conseguem, vocês acreditem que vai dar certo. Então, me acompanhem, fiquem comigo, porque está vindo um projeto muito lindo aí, cheio de amor e de carinho para encorajar várias outras mulheres.